Oi, se você não me conhece, eu sou a Ju, muito prazer. Acho que o helicóptero quis dar oi pro seu vídeo, Ju. Eu crio conteúdo literário. E a gente tá aqui hoje com uma super amiga minha, escritora, poetisa, maravilhosa, linda e perfeita, Micaele Teles. Oi, seguidores da Ju. E eu trouxe a Mica aqui hoje pra fazer algumas perguntinhas e conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela com a leitura. Eu acho legal trazer algumas pessoas aqui para trazer um pouco mais pro mundo, pro Brasil, assim, sobre a vida das pessoas com leitura, porque é um hobby que, apesar de estar crescendo nos últimos anos, ainda é muito pouco praticado pela sociedade brasileira. E é um hobby muito bom. Então, gosto sempre de trazer gente aqui para ver se incentiva as pessoas a lerem um pouco mais. Então, vou fazer algumas perguntas. Pode fazer. Primeira pergunta: como funciona o seu processo criativo para a escrita? Assim, eu acho que muitas coisas me inspiram. Eu sempre tento olhar para um lado em que eu possa tirar alguma inspiração das coisas. Então, quando eu passo por alguma situação, seja ela boa ou ruim, de alguma forma ela vai me inspirar. Música também me inspira bastante, ou até mesmo livros, histórias, filmes, enfim. Às vezes eu crio alguns textos, poesias, enfim, baseado no que eu vi. E tentando pegar esses detalhes, assim, e transformar em algo meu. Eu acho que é isso, assim. Gostei. Eu não tenho um total de 0 habilidade para escrita. Mas eu admiro muito. É uma coisa que dá pra desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver o ato da escrita. Segunda pergunta: qual o seu autor ou sua autora favorita? Com certeza absoluta, Aline Bay. Ela é uma autora brasileira. Tá divulgando aqui os nossos autores brasileiros. Ela é magnífica, assim. Todos os livros que eu li dela me deixaram fascinada. O jeito como ela escreve, como ela amadurece os personagens dela durante a escrita e como ela mistura a prosa e a poesia são simplesmente insanos. Eu gosto muito dela. Admiro muito a Aline Bay. Terceira pergunta: quando e por que você começou a escrever? Eu sempre fui muito criativa. Quando eu estava no terceiro ano do fundamental, eu escrevi uma história que era tipo assim: meu pai nunca lia pra eu dormir. E eu comecei a assistir muito filme na época e eu queria muito que meu pai lesse pra mim dormir. E naquela época, meu irmão, ele não dormia sozinho de jeito nenhum. Tipo, eu tinha que dormir com ele na cama. E aí eu comecei a escrever pra eu contar a história pra mim dormir e o meu irmão ouvir e dormir também. Eu era super fantasiosa, assim, as minhas histórias eram todas cheias de fantasia. Eu lembro que eu até li pra sala uma vez. Só que depois de um tempo eu parei, assim, e falei assim, besteira isso aqui, não vou seguir não. E aí quando foi em 2018 eu voltei a escrever, só que eu voltei a escrever porque eu era fã de K-pop. E aí eu lia muita fanfic. E aí eu falei assim, não, todo mundo escreve fanfic, vai escrever fanfic também, eu já escrevi antes. Aí eu comecei a gostar muito, tipo, eu vi que eu realmente gostava daquilo, não era bobeira. E em 2019 eu escrevi a minha primeira poesia, que é uma inspirada em... é uma música do Frank Sinatra, bem famosa. Fly Me to the Moon? Fly Me to the Moon. Uma poesia inspirada em Fly Me to the Moon, só que ela é completamente melancólica e depreciativa. Tipo, eu era 100% do time de poesias tristes e melancólicas. E foi. Aí desde então eu nunca mais parei. Quarta pergunta, voltado para os escritores aí mundo afora. Se você pudesse dar um conselho ou uma dica para alguém que tem vontade de começar a escrever, mas não sabe por onde começar, o que você diria? Exatamente o que eu falei, de onde vem a minha inspiração, se atentar nos detalhes. Porque às vezes a gente não está muito inspirado e é muito difícil a gente se inspirar. E também não é tão legal começar a escrever escrevendo coisas sobre seus próprios sentimentos. Eu tenho pra mim que é algo muito íntimo e se você não sabe como você lida com os seus sentimentos, acaba virando só um texto pessoal e uma carta pra você mesmo, ao invés de realmente uma poesia. Então, se você pretende começar a escrever, a melhor forma de fazer isso é explorando as suas habilidades na escrita e como você pode fazer e do jeito que você se sente mais confortável de fazer essas coisas. Então, tipo,
olhar para os detalhes e tentar descrever o que você tá vendo e etc. Foi uma coisa que me ajudou muito, inclusive, a desenvolver a minha escrita. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela escrevia muito e eu ficava tipo, cara, como que você escreve tão bem? E aí ela falava assim, eu pego, às vezes, eu tiro foto das coisas, tiro foto de flor, de árvore e eu descrevo. Eu comecei a fazer isso e eu percebi que realmente, às vezes a gente deixa escapar um detalhe que poderia fazer toda a diferença numa poesia. É através desses exercícios que a gente percebe isso. E eu acho que é um bom jeito de começar. Eu tô adorando. Ai, que bom. Quinta pergunta. Qual o seu livro favorito? Não podia ser outro, senão Pequena Coreografia do Adeus. Eu amo esse livro, é da Aline Bay. Ele conta a história de uma personagem chamada Júlia. E ela tem problemas com a mãe, tipo, o livro todo é em volta do que os problemas que ela tinha com a mãe e com o pai, que eram separados, né, e tal, divorciados, geraram pra vida adulta dela e pra infância dela. Só é muito legal, é uma menina que depois você descobre por que o nome do livro se chama Pequena Coreografia do Adeus. Ela queria muito fazer balé, mas ela não era boa, e enfim. E isso também frustrou muito ela. E o que eu acho interessante é que o livro conta muitas fases da vida dela. E você consegue perceber o amadurecimento dela enquanto você lê. Porque a escrita amadurece junto com ela. É muito lindo, eu só acho incrível, é o meu livro favorito. E eu também não posso esquecer de falar da minha quedinha por terror. Amo terror. É o meu gênero de livro favorito, assim. E o meu livro favorito de terror é Amigo Imaginário, do Steven Chbosky. Ele escreveu As Vantagens de Ser Invisível. Ele só tem dois livros lançados. Sei. As Vantagens de Ser Invisível e esse livro de terror aleatório que ele lançou em um belo dia. E ele é simplesmente muito incrível, ele é muito marcante. Tipo, tem plot twist do começo ao fim. Histórias sendo concluídas no final, que foram apresentadas logo no início. É muito completo, eu acho que foi o melhor livro de terror que eu já li na minha vida e que me deixou realmente com medo. Às vezes eu ficava me perguntando como as pessoas conseguiam sentir medo de livro. Depois que eu li esse livro eu entendi. E realmente é possível. Eu acho que eu nunca tive, eu acho que eu nunca li nenhum livro de terror. Vale a pena começar. É um livro grande, mas é um livro que te prende do início ao fim e vale muito a pena. Tipo, não tem um momento dele que seja entediante. Se você quer começar a ler livro de terror, leia Amigo Imaginário. Você falou das vantagens de ser invisível. O filme é meio tipo, foi uma experiência traumática na minha vida. É. Você assistiu? Assisti. Foi uma experiência traumática. Eu tenho um livro em casa, das vantagens de ser invisível. Eu acho a capa dele muito legal. É bonita. O livro de capa mole é bonito, mas o livro de capa dura é muito bonito. Nossa, Porque ele tem uns detalhes assim em volta. Eu tenho muitas quedas para livro de capa dura. Inclusive, tá no topo da minha wishlist o livro de capa dura de Torturado. Você já leu Torturado? É um dos meus livros favoritos também. Eu não sabia que tinha capa dura desse. É lindo, é tipo a plantação, ele é todo verde, aí por dentro ele é todo... Nossa, é lindo. Eu vou procurar uma foto e eu vou deixar em algum canto aí da tela pra vocês verem também. Torturado é um dos romances clássicos mais incríveis que eu já li, assim, também. É lindo. Tipo, eu chorei do início ao fim. tem um apego pela história, pela construção narrativa dele, pela crítica social que ele tem. Eu fiz um trabalho na faculdade. O primeiro e último trabalho que eu fiz na faculdade. Última pergunta. Me conta um pouco da sua trajetória com a leitura. Eu lembro que a primeira vez que eu li um livro inteiro, de verdade mesmo, sem sentir que foi por obrigação, foi no 5º ano. Porque antes eu tinha lido O Menino do Pijama Listrado. Sim. Acho que todo mundo já leu O Menino do Pijama Listrado e O Diário de Anne Frank. Eu não li. Mas o Diário de Anne Frank e O Menino do Pijama Listrado. Eu era uma criança meio fissurada por história. E aí eu implorei, tipo, pra minha mãe comprar O Menino do Pijama Listrado pra mim. E eu lembro que eu era bem pequenininha e a minha mãe, tipo, ela tinha uma amiga que vendia Avon e vendia livro na revista da Avon. Se eu não me engano, tipo, tenho quase certeza de ver o livro no final da revista. E aí eu, mãe, eu quero ver esse livro aqui, porque é sobre história, é sobre guerra mundial e não sei o que, não sei o que lá. E aí ela comprou pra mim, mas eu nunca terminei de ler, tipo, porque era uma leitura muito chata pra uma criancinha. E aí depois, no 5º ano, eu lembro que eu vi um menino da minha sala, o nome dele era Juan, nunca vou esquecer, porque eu tenho o livro dele até hoje.
Enfim, ele tava lendo esse livro que é um livro muito doido, eu não vou lembrar o nome. É uma capa muito esquisita, tipo... É sobre um feiticeiro, e aí são vários contos desse feiticeiro. E eu fiquei fissurada. Tipo, foi a primeira vez que eu li, eu fiquei fissurada. Eu falei assim, cara, eu quero ler mais. E aí eu comecei a ler muito, muito, muito. Eu era apaixonada em ir pra livraria, tipo, as pessoas falam assim, não, leva a Micaele pra livraria, porque ela vai comprar um monte de coisas. E eu lembro que no shopping tinha aquela livraria que era, tipo, todos os livros por R$10. Eu achava cada pérola lá no shopping. Paraíso. No shopping de Barueri. Um paraíso. No início, né, tipo, logo quando abriu, foi logo quando eu comecei a ler, eu comprei tanto livro lá. Inclusive, um dos meus livros favoritos, que eu nunca li o final, é uma trilogia, porque ele é meio flopado, e aí a terceira parte nunca veio pro Brasil traduzida. Mentira. Juro. Mas ele é muito bom. É tipo um plot muito doido de uma menina de 16 anos que foi pro corredor da morte, que é o sistema carcerário deles lá, pra ser julgada porque ela matou um cara muito famoso que o povo idolatrava. Só que, na verdade, ele tava envolvido em muita coisa errada, e ela namorava com o filho dele, e aí ele não queria, ia matar ela, e o filho dele matou ele. Eu já contando. Mas é que, gente, não vale nem a pena ler. É muito frustrante quando você chega no final do livro 2, que eles estão literalmente destruindo a prisão pra poder fugir, e você não tem uma resolução final. Eu acho que eu choraria. Eu acho que eu choraria. Por isso eu conto o final pra todo mundo. Tipo, não leiam. Não vale a pena sofrer essa frustração. E aí eu fiquei fissurada nessas coisas de, tipo... É uma espécie de distopia, né? Eu lia muito, aí depois eu comecei a ler Stephen King, até a leitura dele começar a ser muito chata. Tipo, tem os livros dele que são muito chatos. Aí eu parei um pouquinho de ler Stephen King. E eu comecei a ler romance, acho que o primeiro livro de romance que eu li na minha vida foi em 2024. Calma. Eu lia muitas fanfics. Eu falei aqui que eu lia muitas fanfics, me inspirei e escrevi muitas fanfics. O primeiro livro de romance que você leu? Hipótese do Amor. Foi Hipótese do Amor? Foi! Gente, fui eu que prestei esse livro pra ela. Apresentado por Júlia Pellegrini. E aí, depois disso, eu li os outros 2 livros famosinhos da Hailey e me declarei uma não fã de romance, hipócrita. Aí eu li um livro que é muito bom, inclusive eu acho que eu falei pra você ler, você muito provavelmente não deve ter lido ainda, mas é Parte do Seu Mundo. É uma médica que ela quebra o carro no meio da estrada, perto de uma cidade minúscula, e aí o cara, que ele é meio que o faz tudo da cidade, também é o prefeito, encontra ela lá e ajuda ele. Só que, assim, ele é meio que um fazendeiro, ele tem uma cabra dentro de casa, um negócio assim, e eles são, tipo, completamente opostos. Só que eles gostam muito um do outro. Ah, e ele é mais novo. Isso é interessante também. E aí ela tá sofrendo muito com o término de um relacionamento que ela terminou. Ele era super tóxico, e aí ele não quer sair da casa, e o pai dele não quer que ela termine. Então, tipo, tem todas essas coisas, tipo, a família dela não apoia primeiro, porque não faz sentido um cara pobre e etc, com uma menina médica que é do, tipo, tem o nome de uma rede gigantesca de médicos, com um cara de uma cidade minúscula que vive pra poder cuidar do povo da cidade, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu virei uma fã não declarada de romance. O único tema, assim, que eu ainda não comecei a ler, que ainda não me interessou, não me despertou interesse, que eu evito, mas eu tô quase beirando a começar, é fantasia. Minha prima falou pra eu ler Quarta Asa. Eu tô lendo o segundo. Isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Eu tô literalmente lendo o segundo livro. Eu tô, tipo... Mano, juro. Você não tá entendendo quão rápido eu li isso daqui. A minha prima falou assim, não, é uma letra muito boa, você nem vai perceber que é, tipo... Sabe? Porque é completamente fora da minha zona de conforto. É muito bom. A Cotar também, eu comecei a ler 69 páginas, nunca mais terminei. Quarta Asa parece interessante, eu estou... Ele veio no começo do vídeo e agora veio no final. Ele tá abrindo e fechando o vídeo. Exato. Mas é isso. Muitíssimo obrigada por ter pelo convite. aceitado o convite. Gente, a Júlia me convidou em 2024, foi quando a Dora fez a citação no vídeo. Sim. Me citaram num vídeo. Dá licença, pessoa de respeito. E a gente tá tentando marcar desde então. É verdade. 2026, dia 13. Conseguimos. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Que legal. É isso. Ai, gente, mas é isso. Muito obrigada por terem assistido. Se você assistiu até aqui, curte o vídeo, compartilha se você quiser. E se você ainda não me segue, me siga, que de vez em quando, de vez em nunca, eu posto uns vídeos aqui. Mas eu tô tentando
ser mais ativa nas minhas plataformas. Então, muito obrigada por tudo, um beijo e até a próxima.